Meus amigos, acabou. O Paysandu está rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Um rebaixamento que era inevitável. Essa que é a verdade. Um rebaixamento que não tinha mais o que fazer, né? Depois de toda essa campanha ridícula que o Paysandu teve, essa campanha pífia, terrível que o Paysandu teve na Série B, não poderia terminar diferente. O Paysandu é o primeiro time rebaixado para a Série C do ano que vem. A gente vai estar falando sobre isso, trazendo também a declaração de Carlos Frontini, o executivo de futebol, que chorou, se emocionou por conta dessa situação triste e lamentável que o Paysandu está passando. Antes de mais nada, eu peço para você o seu apoio de sempre, né? Se inscreva aqui no canal, deixa o like no vídeo, ative o sininho das notificações e não perca os nossos conteúdos. Bem, gente, o Paysandu realmente teve a pior campanha da, da Série B, né? Desde a época dos pontos corridos. Uma campanha completamente desastrosa, né? O Paysandu que tem 27 pontos, tem apenas 5 vitórias na competição, sabe? A pior média de vitórias da história do Paysandu na Série B do Campeonato Brasileiro. E isso não é normal. Isso não é normal. Sabe por que não é normal, gente? Porque esse rebaixamento do Paysandu, ele não começou nesse ano de 2025. Ele começou em 2024. O Paysandu tá pagando o preço hoje da irresponsabilidade que tiveram em 2024. E isso não sou eu que falo, não. Isso o próprio clube já deixou transparecer. Para que depois não venham ligar pro meu telefone, mandar mensagem para mim, dizendo que eu tô falando um monte de besteira. Aliás, besteira foi o que alguns dirigentes do Paysandu fizeram com o clube. Não tiveram responsabilidade com a instituição, não tiveram responsabilidade com o Paysandu. Aliás, alguns dirigentes estão mais preocupados com a sua imagem, com os interesses pessoais, do que com o clube em si. Um clube que tem um conselho deliberativo conivente com qualquer decisão da diretoria, um conselho deliberativo que é praticamente chancelado ali pelo atual grupo político que está no Paysandu. Isso não sou eu que falo. As próprias eleições do Paysandu mostraram isso na última vez, né? Existem algumas pequenas pessoas, alguma oposição, melhor dizendo, mas uma oposição pequena dentro do clube. E vou até fazer um vídeo lá na frente com relação a conselho deliberativo, né? Porque teve uma situação lá do voto pro sócio torcedor, mas eu vou fazer posteriormente isso. Porque o assunto agora é para falar dessa vergonha que fizeram com o Paysandu, dessa vergonha que estão fazendo com o time bicolor. Será que a culpa disso tudo vai ter que recair pro Márcio Fernandes e pro Frontini? Para os dois que ainda tiveram a hombridade de aceitar trabalhar num clube tão avacalhado que tá como o Paysandu? Aliás, deixa eu colocar a declaração do Frontini, né, que foi o único, olha só, o único que deu a cara a tapa no momento mais crítico da história recente do Paysandu, o executivo de futebol, que chegou nesse ano, não tem nenhum ano aqui no Paysandu, foi o único que teve ali a hombridade de aparecer e dar uma satisfação pro torcedor. Ele que chorou na entrevista coletiva dele. Vamos mostrar aí a declaração do Frontinha. Primeiro é pedir desculpa. Matematicamente a gente está rebaixado. Por mais que você tenha chances mínimas, você ainda continua com vida, você continua lutando. Enfim, é um momento delicado. Uma instituição tão grande como a do Paysandu, e a gente não conseguiu deixar o time na Série B, mas a gente tem que ter coragem de vir aqui, continuar se comunicando. O torcedor merece esse respeito, a gente precisa seguir. O clube é grande, precisa se reorganizar para voltar o ano que vem forte. A torcida está muito chateada, todo mundo no clube está muito chateado.
Enfim, é um momento delicado na história do clube. O jogo, mais uma vez, a gente saiu na frente do placar, não conseguiu sustentar até o final. O Atlético soube aproveitar o segundo tempo e virar o jogo. Olha, é difícil falar. Porque chega num momento desse aqui, a gente não tem nem cabeça para saber o que vai fazer. Eu tô com meus meninos aqui, que vieram no jogo, eles reclamaram uma vez que nunca me viram chorar. E aí estão vendo eu chorar de tristeza, que estão comigo aqui hoje. Aí assim, mas enfim, faz parte. A gente tem que seguir, não sei o que vai acontecer pro ano que vem. É isso, velho, é isso. A gente tem que seguir, planejar. Meu compromisso é até o final da Série B e depois é ver o que vai acontecer. O Frontini e o Márcio Fernandes merecem todo o meu respeito. Todo o meu respeito. Frontini e Márcio Fernandes. Sempre me trataram bem, nunca tive nenhum problema com eles, muito pelo contrário, foram pessoas bem solícitas comigo, com outros colegas da imprensa também. Mas eles merecem o respeito por terem aceitado vir trabalhar num clube tão mal administrado como o Paysandu. E eu não falo, gente, somente de uma única pessoa, porque até nessa hora é difícil. Algumas pessoas vão decidir culpar o jogador. Algumas outras pessoas vão decidir culpar só o presidente. Algumas outras pessoas vão querer culpar alguns dirigentes. É claro que é um conjunto todo da obra. Mas quem toma as decisões hoje, evidente, é o presidente. Mas o presidente do Paysandu se encontra hoje quase que isolado. Num momento em que ele precisa de apoio, precisa de união. E ele pediu isso. E até isso está sendo difícil de se fazer, porque tem algumas pessoas que não querem. Aí fica realmente muito difícil, Roger. Infelizmente. O Roger tem a sua culpa, evidente. E ele não foge disso. Né? Eu acho que, inclusive, é uma virtude dele. Ele não fugir da responsabilidade. Ele tá ali respondendo. Mas existem outras pessoas que possuem uma responsabilidade muito grande. Eu acho que o que o Maurício fez em 2024 para tentar salvar o rebaixamento do Paysandu naquele ano até que deu certo, mas acabou financeiramente com o clube. Acabou. O Paysandu, desde aquele instante, não teve mais saúde financeira. E chega o ano de 2025, se mantém Felipe Albuquerque. Felipe Albuquerque toma conta do futebol, faz as contratações que interessavam a ele. O Márcio Fernandes, que era o técnico na época, só conseguiu trazer um, que foi o Marlon ainda. Todo respeito, claro, ao atleta. Então, fica difícil. E esse início de 2025, eu lembro que eu entrevistei o Felipe Albuquerque e eu perguntei pra ele: Felipe, como é que tá a situação do clube? Ele disse assim: financeiramente tá bem difícil. E aí ele investiu no mercado sul-americano, trouxe alguns jogadores de procedência duvidosa pra cá. Uma boa parte não rendeu, evidente. E agora o Paysandu mancha a sua história mais uma vez com um novo rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro. E a culpa é de quem? É minha? É minha? Inclusive, eu, nesses últimos dias, devido às coberturas que eu tenho feito, recebi algumas mensagens, algumas ligações de pessoas que não gostaram pelo fato de eu ter transmitido. E eu só gostaria de dizer que existe o fato jornalístico, que existe a informação, que existe a liberdade de imprensa. E eu vou continuar fazendo o meu trabalho, porque eu tenho um compromisso com os torcedores que assistem o canal RS Live Esportes. Porque esse canal ele não tá com mais de 48 mil inscritos à toa, tá? Inclusive, esse recado vai para vocês, dirigentes, que estão mais preocupados em como vocês vão aparecer ao público do que com o clube. Diretores, conselheiros, abnegados. Gente, com todo respeito, criem vergonha na cara. Já deu.
O Paysandu não é um Real Madrid, o Paysandu não é um Barcelona. O Paysandu hoje vive no fundo do poço. E detalhe, vai ter um ano muito difícil em 2026 se não houver uma hombridade, se não houver uma unificação para poder levantar novamente o clube. Se a briga política e se o ego político do Paysandu continuarem altos, o Paysandu vai se afundar cada vez mais. E vocês sabem disso. Então, tá na hora de repensar, de reconstruir o clube, de não errar mais aonde erraram e fazer o que é certo. Fazer o que tem que ser feito. Porque da mesma forma que eu tô aqui para elogiar, eu também tô para criticar. Erraram muito. Erraram muito. Sucatearam o Paysandu. Será que para virar SAF? Porque o que eu tenho de informação é isso. Que ano que vem, provavelmente, o Paysandu pode virar SAF. E essa discussão ganhou muita força agora com a confirmação do rebaixamento, né? Antes mesmo da confirmação de fato, gente, mas dentro ali de todo o contexto, dentro ali de toda aquela circunstância que o time já se encontrava, desde ali daquele jogo contra o Volta Redonda, né? Que o Paysandu leva aquela virada vergonhosa no Mangueirão. Então, assim, querem desvalorizar o clube pra virar SAF? Olha, eu não acho errado essa situação. Mas depende muito de quem vai comandar essa SAF, se por acaso vir uma SAF pro Paysandu. Eu acho que tá na hora de pararem de pensar somente em vocês e pensarem mais no clube. E um recado agora pro torcedor antes de finalizar o vídeo. Eu sei que é muito difícil, eu sei que é uma situação extremamente chata, triste, mas o Paysandu vai precisar muito de você em 2026. Vai ser um ano muito difícil pro Paysandu. Se o torcedor não estiver na arquibancada, as coisas vão ficar piores. Então, meus amigos, você torcedor, você torcedora, que tá triste, tá ferido agora com esse momento, se acalme, vai passar, ano que vem começa tudo de novo. E vamos estar junto, né? Vamos estar junto para reerguer o Paysandu e colocá-lo novamente na segunda divisão e pensar, claro, em voos mais altos. Mas agora é preciso a diretoria reconhecer o erro, reconhecer, ter humildade. É preciso que o Conselho Deliberativo questione, porque hoje poucas as pessoas questionam. É preciso parar com os interesses pessoais e colocar o clube acima de tudo e todos. Se não fizerem isso, aí a situação piora cada vez mais. Agora eu quero saber a tua opinião, torcedor. Quem é o maior responsável por esse rebaixamento? Eu quero a tua opinião aqui embaixo nos comentários, mas antes eu peço para que você se inscreva aqui no canal, deixe o like no vídeo, ative o sininho das notificações e não perca os nossos conteúdos.